Enquanto não ficar claro para você a importância da compreensão da verdade sobre você, não importa o que você realize na vida, ainda continuará em algum nível na vida com estreiteza, limitação, problemas. Aqui estamos com você, lhe fazendo um convite para uma real percepção da realidade, da ciência da vida. A nossa condição de existência, sem a verdade da ciência divina, a ciência da realidade de Deus se revela quando ocorre com você o despertar dessa inteligência. Aqui estamos com você, trabalhando, lhe mostrando como nesta vida ter o despertar dessa inteligência divina, dessa inteligência espiritual. É a presença dessa inteligência espiritual, desta visão da vida. Repare, é a visão da vida, não como estamos vendo a vida nesse momento. A nossa condição de visão da vida nesse momento, ela é fragmentária. É algo fragmentado, a forma como nós estamos em relação com a experiência da vida. Repare que nós nos especializamos tecnicamente, por exemplo, em uma dada profissão, ou tecnicamente em lidar com a família. Em algumas áreas da vida, nós nos especializamos, mas ficamos exatamente ali, naquele espaço. Quando saímos daquele espaço, nos sentimos perdidos, porque nós temos uma visão fragmentada, fragmentária, apenas daquela área. Você profissionalmente pode ser alguém admirável, de uma grande capacidade de lidar com os assuntos profissionais da sua área, porque você se especializou. E, no entanto, quando você chega em casa, na relação com a família, você tem problemas que você não tem em sua área profissional. Você é alguém muito bem-sucedido profissionalmente, mas familiarmente, na relação com a família, você tem problemas, e sérios problemas. Ou você se dá muito bem com a família e tem uma grande dificuldade de lidar com os seus subalternos, com os seus empregados ou funcionários, ou liderados. Ou você se dá muito bem nessas duas áreas, familiar e profissional, mas em lidar com pessoas em algumas outras áreas você tem dificuldade. Isso ocorre pelo fato de que nós estamos vivendo dentro de um formato onde não temos uma visão de totalidade. O florescer de sua natureza divina é a visão da totalidade da vida. Essa inteligência divina, essa inteligência de ser, é a habilidade
no seu contato de relação com objetos, situações, lugares, relação com o trabalho, com a família, com o mundo à sua volta. Em particular, a habilidade de lidar consigo mesmo em razão da presença dessa inteligência, a sua maestria em lidar com pessoas, é algo de uma qualidade completamente diferente de tudo que nós conhecemos, ou que temos conhecido até então. Tudo porque a presença dessa inteligência nos revela um espaço novo, onde está presente, nesse espaço, uma grande, indescritível, extraordinária liberdade. E nesta liberdade nós temos a presença de algo que, de fato, queremos ter e não temos em nossas vidas, quando estamos vivendo uma vida de uma forma fragmentada, que é a presença do amor. Quando o amor está em sua vida, em razão da liberdade, quando a inteligência divina está presente, sua habilidade em lidar consigo mesmo e com o outro é de uma outra ordem. Tudo que nós precisamos na vida é a visão dessa totalidade da vida. Portanto, vamos compreender isso aqui juntos. Você é um cientista, é alguém muito bem-sucedido. É visto por outros como alguém de sucesso, como alguém inteligente, habilidoso e capaz. E, no entanto, psicologicamente, você sabe que internamente você carrega estresse, nervosismo, tensão, ansiedade, carrega preocupações diversas, uma grande inabilidade de lidar consigo mesmo e, naturalmente, com a esposa, com os filhos e com a família. Portanto, nós precisamos da real inteligência. Não é da inteligência do filósofo, ou do psicólogo, ou do cientista, ou do médico. Não é a inteligência da especialização, mas é a inteligência da sabedoria, é a inteligência de ser. É essa beleza e graça de lidar com o outro sem conflito, sem problemas, sem sofrimento. Olhe para isso de perto e você verá o que estamos colocando. Uma vez que você não sabe lidar com os próprios pensamentos, emoções e sentimentos, não sabe se relacionar também com o outro. Em especial, nossas relações são relações de acordos. Quando encontramos o outro bem, nos sentimos bem com ele ou ela. Quando encontramos o outro mal, internamente, também nos sentimos mal com ele ou ela nessa relação. E isso ocorre porque a nossa condição psicológica é de vulnerabilidade. Não compreendemos como nós funcionamos. Não compreendemos como o outro funciona. Não compreendemos a beleza da vida. Apenas somos especialistas. Nós criamos os nossos filhos para a especialidade.
Então, conseguimos dar a eles uma educação e uma formação e uma capacidade para ganhar dinheiro. Então, depois de uma certa idade, eles cuidam de si mesmos, mas da forma como nós cuidamos também de nós mesmos. Apenas trabalhando, constituindo família, ganhando dinheiro e adquirindo conforto material. Mas a vida não consiste em realizações externas. Essa é a vida na especialidade. Se nos dedicamos a uma dada profissão e crescemos nela, nos tornamos pessoas bem-sucedidas, que recebe apreciação e que é visto pelo mundo como alguém bem-sucedido. E para nós o critério de ser bem-sucedido, de ser alguém de sucesso, é realizar o que outros realizaram, é alcançar o que outros alcançaram a nível material. Agora você tem uma casa boa, um carro bonito, uma família bonita, mas internamente você não se conhece? Se não se conhece, não conhece o mundo à sua volta, não conhece o outro com quem está lidando. Você convive numa relação com ele ou ela já há 5 anos, 10 anos ou 15 anos. E você tem um pensamento de que você o conhece, mas repare se isso é verdadeiro. A qualquer momento, algo muda e ocorre a frustração, a decepção, a traição. Porque se estamos enganados a respeito de quem somos, é líquido e certo estarmos enganados sobre quem o outro é. Se você não se conhece, você não conhece o outro. Você tem uma ideia de que o conhece, porque há 15 anos vem passando por experiências com ele ou ela. O que você tem dele ou dela são lembranças. Algumas são boas e outras são ruins. Pensamento em você é que você conhece ele ou ela, mas é um pensamento. Assim como você tem um pensamento de que você se conhece, repare, a maior prova simples e clara de que você não se conhece é que você se contradiz. Você tem dentro de você pensamentos que não sabe por que tem e nem sabe o que fazer com eles, porque quando eles chegam, se aproximam, criam estados internos em você. Estados esses que você não gostaria de ter e, no entanto, tem. Pensamentos que você não gostaria de ter e, no entanto, você tem. Você não conhece como você funciona, como a mente funciona, como os sentimentos aí funcionam, como as emoções aí funcionam. Então é clássico o sinal de que nós não nos conhecemos, porque estamos nos contradizendo. Carregamos uma vida em contradição. Porque nós pensamos uma coisa, nós sentimos uma outra coisa e fazemos uma terceira coisa. E, finalmente, depois nos arrependemos ou nos preocupamos com os resultados que virão. Então, estamos internamente em estados de contradição, porque vivemos em conflito. A contradição interna presente dentro de você é sinal de conflito, de estresse.
de preocupação, então o nível de sofrimento está presente em cada um de nós quando não sabemos a verdade sobre nós mesmos. E se não sabemos a verdade sobre nós, não sabemos a verdade sobre o outro. O que temos do outro é um pensamento, uma fotografia, uma forma de pensar e sentir a respeito dele ou dela. Então, são 15 anos de relacionamento, ou 20, com o marido, a esposa, o filho mais velho, os filhos, o chefe ou o funcionário de confiança. Mas tudo que temos, com base nesta interna contradição que nós mesmos somos, nesta relação com nós mesmos, o que temos do outro é o mesmo? Qual será a verdade sobre quem somos? Quem é você? Aqui a pergunta é quem eu sou? Sua descrição sobre você é uma história que você pode me contar, com base em lembranças que você tem de situações pelas quais você viveu. Mas continua apenas relatando a história. Qual é a realidade sobre você? Quem é você? Você se descreve com um nome e com uma história, mas o nome é só uma expressão de palavras. São algumas letras unidas para um nome. Se juntamos vogais e consoantes, nós temos o nome. Mas o nome de uma dada coisa não é aquilo. Assim como o seu nome não é você. E quanto à história? A história é um conjunto de palavras a respeito de algo que vem acontecendo e, portanto, aconteceu. São experiências do passado, mas isso também não é você. Quem é você? Qual é a verdade sobre você? Enquanto não houver uma compreensão daquilo que você representa nesse contexto da vida, porque você se vê como um elemento separado e à parte da vida, e vê o mundo a partir do pensamento que você tem do mundo, assim como do pensamento que você tem sobre quem é você. Tirando o pensamento sobre quem o outro é, e retirando o pensamento sobre quem é você, qual é a verdade sobre você? Aqui a pergunta é: quem sou eu? Quando as pessoas se aproximavam de Ramana Maharshi, você tem aqui a foto dele. Um sábio que viveu no sul da Índia, em uma montanha chamada Arunachala. Quem se aproximava dele ouvia dele. A importância da compreensão da verdade sobre quem elas eram. Então a pergunta é: quem é você? Você se conhece? Aqui a expressão é Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Esse é o seu legado. Atma Vichara significa autoobservação, uma compreensão, um olhar, um perceber, um compreender direto da realidade daquilo que é você ou de quem você é. É a visão da vida. Não mais essa particular vida
de especialização, onde você é um médico, um advogado, um arqueólogo, um cientista, um professor. Veja, são ocupações, são especialidades, conhecimento, experiência, técnica, algo aprendido. Mas nada disso é você. Você ocupa essas funções e exerce essas profissões. Então você é um especialista, mas essa especialidade é o resultado do conhecimento e da experiência. Práticas e estudos lhe deram especialização, mas nada disso é você. Qual é a verdade sobre você? Então a pergunta é: quem sou eu? Então a autoinquisição, a autoobservação é aquilo que nos aproxima da visão da verdade sobre nós mesmos. Então estudar a si mesmo é descobrir aquilo que você é, ou a verdade de sua natureza real. Além desta visão particular de especialidade, de especialização, então a verdade do seu ser se revela quando ocorre o despertar dessa inteligência. Assim, a verdade desta inteligência é a expressão da sabedoria. Não existe nenhuma possibilidade de uma vida livre de conflitos, contradições, problemas e sofrimento sem a visão da verdade de sua natureza divina, de sua natureza real, da verdade sobre você. Então, nós precisamos da presença desta real inteligência, desta inteligência espiritual. Então, temos uma visão da vida e um modo de sentir, de pensar, de agir, de se mover no mundo sem esta contradição interna. Você nasceu para tomar ciência da realidade do seu ser. Isso requer a presença desta visão de como você funciona. A compreensão do outro, a compreensão da vida, requer a compreensão de si mesmo. O despertar da inteligência é o acontecimento da sabedoria. Você, em seu ser, é sabedoria? É real inteligência? Então há uma liberdade presente que torna possível as ações não contraditórias, não conflituosas, não problemáticas. Lidar com o outro, assim como lidar consigo mesmo, ou lidar com situações, eventos, acontecimentos, ou o que quer que a vida nos apresente nesse instante, lidar com tudo isso requer a presença da sabedoria. A presença da sabedoria é aquilo que está presente quando há esta liberdade. Existe algo presente na liberdade.
Já colocamos isso aqui em outros vídeos para você. Nós buscamos e queremos muito a liberdade. Nós nem sabemos que procuramos isso, que estamos à procura disso. Mas tudo que nós queremos na vida é, de fato, liberdade. Tudo requer a presença da liberdade. Falar aqui só é possível na liberdade. Escutar só é possível na liberdade. Repare que enquanto falamos, se um pensamento passa em sua cabeça, você já se distrai com o pensamento e não escuta o que acabamos de dizer. E depois se pergunta, mas o que foi mesmo que ele disse? Você perdeu o que colocamos porque estava distraído com um pensamento. Ou seja, sem liberdade para escutar. Quando você está conversando com alguém, você não quer ser interrompido, porque você precisa e faz questão de liberdade para dizer as coisas. Para executar uma tarefa, uma determinada ação, você não quer ser impedido. Sendo impedido, você não consegue executar aquela ação. E por que você não quer? Porque precisa da liberdade para fazer o que precisa ser feito. Então, falar requer liberdade, escutar requer liberdade, tomar ações e fazer as coisas requer liberdade. Internamente, você precisa de liberdade. É por isso que nós apreciamos espaços onde nos sentimos quietos, tranquilos, relaxados, em paz. Porque nesses momentos nós sentimos psicológica liberdade. Não há estresse, nervosismo, tensão. Não há preocupação. Então, a busca da quietude, do silêncio, é a busca da liberdade. E por que é tão importante e precioso para nós a liberdade? Porque na liberdade, algo floresce. Esse algo nos remete à natureza do nosso próprio ser, que é amor. É importante que nós compreendamos isso aqui. Quando você está tenso, nervoso, preocupado e age, suas ações não nascem da liberdade, nascem do estresse, nascem do nervosismo, nasce de um estado psicológico de confusão. Isso naturalmente produz mais problemas. Aqui estamos com você tendo a constatação da realidade daquilo que somos, da realidade do nosso ser, pelo autoconhecimento, pela Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Por que enfatizamos isso aqui no canal? A realidade do seu ser floresce quando você se volta para a compreensão da verdade sobre você. Portanto, o autoconhecimento, por isso a ênfase aqui está na importância do autoconhecimento. O autoconhecimento lhe aproxima de um olhar para a verdade sobre quem você é. E a clareza desse olhar lhe apresenta a realidade do seu ser. Então, nós temos aqui um completo esvaziamento de todo o velho conteúdo de identidade egóica. Temos, assim, a verdade daquilo que nós somos em nossa natureza real florescendo. Então, esse é o caminho direto para o despertar espiritual, ou iluminação espiritual, como você queira chamar.
É isso que estamos trabalhando aqui com você nesse canal. Nós precisamos sim de uma especialidade profissional, mas existe algo muito maior do que tudo isso. É a presença da realidade do seu ser, o despertar da sabedoria, o despertar desta inteligência. Apenas quando isso está presente, nós temos uma visão de totalidade da vida, onde não existe mais esse mim, esse eu, esse ego, e, portanto, não há contradição. Então, a vida acontece, mas agora sem conflito, sem problemas, sem sofrimento, sem esse elemento presente de desordem psicológica, que é o eu, o mim, o ego. Aqui estamos trabalhando isso com você. É por isso que nós precisamos ter ciência da verdade de como nós funcionamos, como o pensamento funciona. O que é o pensamento? Ter resposta para perguntas desse tipo é fundamental. O que é o sentimento? O que é a emoção? Como funcionamos? Isso requer a presença desta verdadeira inteligência, desta real inteligência. Então é isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Desde pequeno, diante da tristeza, nós cultivamos um eu triste. Então jamais duvidamos que é só tristeza, um conjunto de imagens, de lembranças, criando o próprio estado. A crença é de que